Shalom, shalom, amados. Quem que não quer ter a certeza de que está protegido e que é inabalável? Nossa, com certeza, não é mesmo? Então, nós temos um salmo na Bíblia muito conhecido. As pessoas às vezes deixam as Bíblias abertas, usam até como amuleto esse salmo. E a gente não entende, porque há pessoas que necessitam de algo físico para tocar, para ver. Então, a presença desse salmo aí aberto, a gente até entende. Mas, amados, nós precisamos ter esse relacionamento com Deus, sabe? Como ele diz, a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a ele: ó Senhor Deus, tu és o meu defensor e o meu protetor, tu és o meu Deus e eu confio em ti. Como que é procurar segurança em Deus? É só eu dizer que eu quero essa segurança? Eu quero tantas coisas. Mas o que torna essa aquisição, eu conseguir aquilo que eu quero, são atitudes. Então, com relação ao Salmo 91, com relação à Bíblia, não é diferente. Né? Mas ele tem uma série de promessas, né? Ele fala, ó, Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. É o versículo 3. Isso são promessas. Sim, ele as cumprirá. Mas eu preciso ter um relacionamento. Eu preciso estar em conexão com esse Deus. Eu não preciso ser perfeita. Porque ele diz que a cada dia, né, eu preciso renovar minha mente, eu preciso crescer na presença dele, eu preciso trabalhar a minha salvação, como fala lá em Filipenses, né? A minha salvação no capítulo 2. Precisa ser trabalhada com temor e tremor. Então, amados, eu não vou ter dúvidas de como o Salmo 91 funciona. Só que não é tão somente deixando ele lá aberto, tá? Pode deixar ele aberto. Deus não vai brigar com você, Deus vai aceitar. Mas ele quer ir além. Versículo 4. Ele o cobrirá com as suas asas, e debaixo delas você estará seguro. É uma metáfora, né? Imaginamos Deus como um pássaro, e nós estamos debaixo das asas dele. Eu já me imaginei assim, é maravilhoso. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Mas ainda que eu tenha, que esses medos até venham. Quando ele diz aqui que eu não terei medo, eu enfrentarei. Mesmo com medo, eu enfrentarei. Porque eu tenho relacionamento com Deus. E eu vou crescendo, eu vou conhecendo, eu vou entendendo, a fé vai crescendo, vai me enchendo. E nem assaltos durante o dia, não vou temer. Versículo 6. Não terei medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Naquela cultura, naquela época, eram muitos males, eram muitas as pestes. Não que hoje não tenha, nós passamos aí pela Covid. Ainda que 1.000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. E aí é muito, não é? É muita coisa. Mas nós vemos testemunhos de pessoas. Talvez você não tenha passado por essa experiência. E nem eu. Mas nós vemos pessoas reais. Nós temos hoje o acesso à internet. Nós vemos pessoas que morrem. E aquela pessoa fica ali naquela catástrofe guardada. Não é assim? Você fez do Senhor o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá, e a violência não chegará perto da sua casa. É real, amados. É real, é verdade. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Aleluia. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Sim. Ah, pastora, mas não sai por aí encontrando com leões, mas há leões reais nas nossas vidas, todos os dias.
nós enfrentamos coisas muito desafiadoras. E o maior leão, ele não está do lado de fora, não. Ele está do lado de dentro. Ó, nós não vamos ter a nossa alma como um inimigo nosso. Mas realmente nós precisamos cuidar, nós precisamos vigiar, nós precisamos submeter essa alma. Porque a alma está muito conectada aqui, conectada com a terra, com o material, com aquilo que eu estou vendo. E o espírito está conectado com Deus. A Bíblia fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quem é a carne? É essa alma. Quem é que habita na nossa alma? O nosso corpo físico, com os pensamentos, com os sentimentos, com os desejos, com as memórias, com todas as tendências carnais herdadas de Adão. Então eu preciso aceitar Jesus, eu preciso me submeter a Jesus, eu preciso conhecer Jesus, eu preciso da presença do Espírito Santo que Ele me deixou, que Ele nos deu, para que vivêssemos nessa era até que Ele volte, como promessa, sabe? Então, a nossa alma precisa ser vencida. E eu preciso me conhecer. Eu preciso conhecer os meus pontos fracos, aquilo que eu ainda não venci, aquilo que me leva para cativeiros. Um cativeiro tão forte e tão constante nas vidas das pessoas, na minha vida, que eu tenho que vigiar. Orgulho. Sim. Achar que eu sei, que eu posso. Em alguns momentos achar até esquecer, não vigiar, achar que eu sou independente de Deus, que eu posso não perguntar para Ele, que eu posso, na empolgação eu vou. É um cativeiro da alma. Que cativeiro? Algo que nos prende, algo que nos deixa ali. Já imaginou? Uma prisão na minha alma. Isso mata qualquer um. Então Ele nos garante que esse relacionamento com Ele nos levará a esmagar, a vencer essas dificuldades, até que Ele venha. Versículo 14. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Amados, esse versículo aqui diz tudo. Eu salvarei aqueles que me amam. Salvará aqueles que amam, que amar a Deus. Eu amo. Não é de boca, é de atitudes. Ele disse: se você não ama aquele que você vê, seu irmão, como você pode amar a mim que não me vê? E como que eu vou amar o meu irmão? Não é fácil amar o irmão, não. Não é fácil amar pessoas diferentes, pessoas com outra cultura, pessoas que nem falam a nossa língua, pessoas que você não tem nem como se comunicar com elas, sabe? Porque você não pode se comportar como um ser superior. Eu tive agora há pouco tempo lá, né, no meio dos índios, e eles não falavam a nossa língua, a maioria deles não falava. E aí, contaram até lá que uma pessoa chegou na aldeia e foi lá, visitou, e aí teve a brilhante ideia de fazer uma campanha de angariar produtos de limpeza, e chegaram lá com produtos de limpeza, com vassoura, com utensílios, para limpar a aldeia. Olha só, eles acharam que a necessidade maior deles era aquela ali. Porque a cultura entrou em choque. Sabe? Eles foram recebidos? Claro que não. Qual a leitura que aqueles indígenas, ainda que não falam a língua nossa, eles vão dizer? Ué, peraí. Já estão chegando aqui. É uma agressão. É uma ofensa, amados. Então, e aí, quando eu olho para aquilo que eu desconheço, a minha tendência, meu modo de sobrevivência, meu modo de autodefesa é achar que eu tô certa. Que é aquilo que eu tô fazendo, que eu acho que vai funcionar. Mas não é, amados. Sabe? Aqueles que amam a Deus agem diferente. Porque o amor tudo suporta, tudo crê, tudo enfrenta. Ele é inexplicável. E Deus é amor. E protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Reconhecer que Deus é o Senhor, como eu falei, é depender dele. É exercer a humildade, que é totalmente contrária ao orgulho. Capacidade de saber, de reconhecer, de me mostrar como eu sou. Reconhecendo os meus valores, mas as minhas fraquezas. E caminhando na dependência de Deus a cada dia para vencer isso. Quando eles me chamarem, eu responderei: ai, que lindo! Papai, socorro! Papai, eu tô aqui, papai! E ele responde. Estarei com eles nas horas da aflição. Nossa, não tem coisa melhor, amados. Todos podem ir, mas ele fica.
Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Talvez esse respeito não aconteça de imediato. É tudo no tempo de Deus. Como recompensa, lhes darei vida longa e mostrarei que eu sou o seu Salvador. Amados, é até redundante que eu for falar em cima disso aqui. Medite no Salmo 91. Aqueles que estão realmente, tudo que falou aqui, em obediência, submissão, independência, somos protegidos, somos guardados. Pensa nisso, tá bom? Pensa nisso. Existe um pastor, eu amo as lives dele, ele faz os devocionais, ele é médico, ele é pastor, ele tem a salmoterapia. Nossa, ele usa os salmos como terapia. E é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Eu ganho muito. Vamos orar? Papai, em nome de Jesus, eis-nos aqui na manhã deste dia, um pouquinho atrasados hoje, com certeza. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor nos honra, o Senhor nos conhece, é debaixo das tuas asas que nós queremos permanecer, que eu quero estar, nunca, nunca sair dali. Nós nos entregamos a Ti neste dia, Deus. Mais uma vez, ó Deus, te pedimos que nos ajude a querer conhecer a Sua vontade, nos dê graça sobre graça, para que vivamos essa vontade que é perfeita, boa e agradável, Deus. Quebra em nós tudo aquilo que nos afasta de Ti, Deus. Tudo aquilo que é cativeiro da alma, Deus, que nos diminui, que nos faz querer empinar o nariz e sermos dependentes, saímos por aí, Deus. Quebra a nossa falta de perdão, mas quebra principalmente, Deus, a raiz de todos os males dentro de nós, que é o egoísmo, a incapacidade de amar. Mas nós não temos essa capacidade em nós mesmos sem Ti. É o Senhor que nos ensina a amar. Nos ensine a amar de maneira verdadeira, de maneira real. Ah, papai, como nós precisamos. Perdoa-nos. Perdoa as nossas loucuras. O egoísmo quando entorna, sai matando, envenenando a nós mesmos e todos à nossa volta, Senhor. Queremos Te amar. Ensina-nos essa lição em nome de Jesus. Compartilhe com muitos. Curta, vê se você está inscrito no canal. Se não tiver, se inscreva. Em nome de Jesus. Um beijo no coração. Desculpa o atraso de hoje. Em qualquer época que você veja, você vai ser abençoado. Que a palavra é viva. Não por mim, pela palavra. Eu não sou nada. Sou tudo no meu papai. E você é tudo nele também. Amém? Aleluia.